Em algumas fontes aparece a guilhotina como se fosse alguma criação da Inquisição. Sim, sim. É o caso. Eles chamam, inclusive, né? Tem um museu nos Estados Unidos, um outro no Peru, em outros países tem também. A gente está vendo a imagem aí, a chamada guilhotina da Inquisição. Está aí a imagem, né? A guilhotina, isso é um disparate completo, né? A guilhotina, ela é um instrumento que foi criado no século XVIII, apenas, no reinado do rei Luís XVI, já no início do processo da Revolução Francesa, né? E a guilhotina é interessante. O pessoal, na época da Revolução Francesa, eles queriam criar um mundo novo baseado na razão. É a ideia do iluminismo. Então, eles queriam recusar tudo que era do mundo antigo. Tudo que era anterior ao século XVIII deveria ser deixado de lado. Inclusive, a maneira de se aplicar a pena de morte. Então, eles começaram a pensar, como que nós vamos aplicar a pena de morte? O mais comum na França era o quê? O enforcamento, em praça pública de qualquer condenado. Na Revolução Francesa, começam a pensar na primeira fase do processo revolucionário, em como fazer isso. E aí resolveram consultar o médico da Casa Real, que era o Dr. Guillaume Guillotin. Daí que vem o nome de guilhotina. Guilhotina é a invenção do Dr. Guillotin, era o sobrenome do médico, né? E aí, então, o Dr. Guillotin, ele criou, né, um aparato de madeira, onde uma lâmina descia em grande velocidade, a cabeça do condenado ficava presa, né, por uma madeira, e aí essa lâmina viria para cortar a cabeça do condenado. Qual é o problema? Nos testes que eles fizeram com animais, e depois fizeram isso com o condenado à morte, né, eles notaram o quê? Tanto com os animais e depois até com o condenado, que eles tentaram matar desse jeito, eles perceberam que com os animais às vezes até cortava o pescoço, mas com um ser humano deu errado. Eles soltaram a lâmina, ela caiu e não cortou, bateu no osso, né? Então, se não fosse algo muito ajustado no tamanho do pescoço, não cortava o pescoço e causava um sofrimento terrível, né? Então, o que eles fizeram? Ajustaram melhor, né, a máquina, e é interessante que comentaram com o rei, o Luís XVI. Olha, tentaram fazer o teste, deu errado, cortou o pescoço do cara, teve que soltar a guilhotina 2, 3 vezes, e aí o rei, que era um estudioso também, um cara que conhecia muito de física, velocidade, força, deslocamento, ele falou, olha, se a lâmina é pesada, o mais eficaz é que a lâmina tenha o formato de um triângulo isósceles invertido, que ela tem uma lâmina que não desça reta, aí o corte vai ser maior. Pegaram a sugestão do rei Luís XVI, mal sabia ele que ele mesmo seria vítima da guilhotina, e aplicaram e deu certo. E aí, então, surge a guilhotina. Só que é interessante que o próprio Dr. Guillotin foi guilhotinado, morreu com a invenção dele, e o próprio Luís XVI, que aperfeiçoou, também morreu por isso. Então, quer dizer, a Inquisição não inventou isso, né? Isso é algo que nada tem a ver com a Inquisição. Aliás, a Inquisição não inventou nenhum método que já não existisse. Eram métodos aplicados pelo direito romano, né? Isso tem que ficar claro para nós. Bom,